Tem mais informação chegando para você aqui no Cidade. Funcionário da administração de Brasília, que era procurado pela Interpol, é exonerado. Quem tem os detalhes é Márcio Fontinelli. Diga lá, Márcio, conta tudo pra gente. Henrique, durante um ano, o James Oliveira levou uma vida tranquila na administração regional do Plano Piloto, recebendo o salário de R$ 4.000 pelo cargo que ele exercia lá, que era uma assessoria. Ele acabou exonerado depois que foi descoberto que ele está na lista da Interpol, que é aquela polícia internacional, né, uma cooperação entre as polícias, e na lista difusa vermelha. Mas o que é essa lista difusa vermelha? Eu vou explicar. É uma lista onde quem está nela acaba tendo ali uma atenção a mais da Interpol e também ajuda na questão burocrática para que a pessoa não deixe de cumprir pena, não deixe de cumprir aquilo que ela deve à justiça. E ele, Henrique, tinha praticado crimes na Argentina. Ainda não tem informação de quando ele voltou para o Brasil, né, para tentar se esconder provavelmente. Mas foi lá e conseguiu entrar na administração. Mas, ô Márcio, ele trabalhava normalmente na administração. E uma curiosidade, por favor, Márcio. Ele trabalhava de quê na administração de Brasília? Henrique, ele trabalhava numa assessoria de assuntos econômicos ali da administração do Plano Piloto. E aproveitando a sua pergunta, eu queria até reforçar que, nesse caso, a administração do Plano Piloto foi até uma vítima dele, porque quando ele foi contratado, ele apresentou toda a documentação, tudo certinho, bonitinho, nada consta, enfim, tudo que é exigido para trabalhar no serviço público ali, então não teve essa conivência, né? Ele foi avaliado pelo currículo dele, foi chamado, convidado a trabalhar ali em razão disso, mas aí, infelizmente, quando foram fazer uma nova verificação, né, ali um entendimento, descobriram então desse infiltrado, né, por assim dizer. Afinal de contas, ele levava uma vida normal. Ia trabalhar, cumpria horário, tudo certinho, bonitinho, não dava problema. Era um homem considerado ali tranquilo. E aí depois acabou tendo essa surpresa aí, que todo mundo ficou sabendo que ele era procurado pela Interpol e ele foi exonerado ontem mesmo pela administração. Ô, Márcio, a gente, para entender melhor esse caso, nós procuramos uma advogada para ela explicar para a gente o que pode acontecer com ele a partir de agora, que ele foi demitido, exonerado da administração de Brasília. Aperta o botão. Ele não pode ser extraditado porque ele é brasileiro nato e a Constituição veda a extradição de brasileiros natos. Ela só permite para brasileiros naturalizados por crimes cometidos antes da naturalização ou quando eles cometem crime de tráfico de drogas. Acredito que os advogados deles estão preparando defesa na Argentina, disseram que o processo, que ele não foi nem citado. Então, verificado isso, verificado que realmente houve toda a regularidade do processo, se a Argentina solicitar ao Brasil, eventualmente a extradição, acredito que eles já não vão solicitar por ter ciência da vedação, apesar de que tem 2 tratados aí que permitem extradição entre o Brasil e a Argentina, né? Tanto no âmbito do Mercosul, quanto no âmbito de uma cooperação bilateral, última de 2019. Mas nesse caso em específico, muito provavelmente o governo argentino já sabe que não há possibilidade de extradição. O que eles devem pedir é que o Brasil coopere com o cumprimento da pena aqui. E aí tem uma série de condições que são verificadas. Por exemplo, a questão envolvendo a pena máxima, como o próprio princípio da própria extradição desse meio de cooperação penal, que é a dupla identidade do crime, tem que ser crime aqui, crime no exterior. Então, é feita uma cooperação, verificada a regularidade dos processos para que o cumprimento da pena se dê no Brasil. Isso aconteceu no caso do Robinho, por exemplo. As exigências para você assumir o cargo público envolvem certidões, sim, de antecedentes criminais, mas são certidões internas. Então, essa checagem internacional não é costumeiramente feita, né? Esses alertas, eles são bem específicos, então acho até que é interessante, especialmente para cargos estratégicos, que as autoridades públicas elas tenham esse cuidado de verificar a lista vermelha da Interpol, né? Ô, Márcio, deu para entender que a situação dele é bem complicada e bem confusa, não é? Ele vai precisar de um bom advogado, hein? Um bom advogado. Se ele não tiver dinheiro para esse bom advogado, a situação ainda fica mais complicada ainda.
É isso. E eu quero até aproveitar, Henrique, para complementar um pouquinho a explicação da especialista, porque esse fato que ela falou, né, que tem na Constituição Federal, está no artigo 5º da Constituição Federal, que diz que nenhum brasileiro nato pode ser extraditado. Quem é brasileiro nato? Quem é essa pessoa? Somos nós, que nascemos aqui no Brasil. Agora, se a pessoa vem de outro país e pede uma naturalização, aí sim recebe os documentos aqui do Brasil, mas não é um brasileiro nato. Inclusive, na Constituição está escrito que mesmo que tenha cometido crime. E aí tem toda essa questão da internacional, né, desses acordos. Porque o que acontece? Só para explicar um pouquinho mais também. Para que ele cumpra pena aqui no Brasil, o governo da Argentina, a justiça da Argentina, a Argentina, na verdade, vai ter que pedir para o Superior Tribunal de Justiça, vai ter que entrar com uma ação e solicitar que ele cumpra a pena aqui no Brasil. Então, pode ser que ele faça isso. Ela lembrou muito bem, né, especialista do caso do Robinho, que foi condenado na Itália e está preso aqui no Brasil, lá no presídio Tremembé, em São Paulo, justamente em razão desse pedido que foi feito para que ele cumprisse pena aqui. Então tem toda essa questão, está muito complicado para ele. Agora, a possibilidade dele sair impune, e olha, eu vou te falar que é bem baixa mesmo, porque o Brasil tem uma boa relação com a Argentina nessa questão jurídica, né? O Ministério Público Federal tem um bom trabalho feito com eles, pela Secretaria de Coordenação Internacional. Então, vai ser solicitado isso e provavelmente ele deve cumprir pena aqui. Extraditado não vai acontecer. Agora, que ele não vai andar por aí tranquilamente, não mais. Mas, ô Márcio, só para ficar ainda mais claro para quem nos acompanha aqui no nossa cidade. Nesse momento, ele foi demitido, ele perdeu o emprego na administração de Brasília, para ficar ainda mais claro para quem nos assiste, mas ele está soltinho. Ele pode estar nesse momento, por exemplo, assistindo a gente em casa com tranquilidade. Sabe que ele está numa confusão danada, mas ele está solto, né? Exatamente, é a questão da burocracia, né, que tem no nosso país, tem na Argentina também, é em todo lugar. Então, o que acontece? Quando a administração descobriu o que ele tinha feito, ele foi exonerado, foi retirado do cargo e, claro, não pode exercer. Agora, a questão, Henrique, jurídica, dele ser preso, dele ser levado para o presídio, isso vai depender, então, do que vai ser feito daqui para frente, de como que a justiça na Argentina vai solicitar aqui no Brasil. Então, por enquanto, ele está, assim, livre. Lembrando que a gente pediu algumas informações para a Polícia Federal, que não repassou, e o Itamaraty disse que esse caso é de polícia, então não tenho o que comentar. Eu volto com você, Henrique. E a administração de Brasília, o que disse dessa confusão toda, desse caso todo? Emitiu uma nota informando que quando ele foi contratado, ele apresentou toda a documentação é válida que ele entregou, porque, como disse a especialista, essa verificação internacional não fica a cargo aqui de administração ou de qualquer outra empresa, é uma coisa mais profunda, mas não é exigência. Volto com você. Ao vivaço no Cidade, Márcio Fontinelli.